Aos 73 anos, eu não estou concluindo nada. Eu comecei a começar. Olá, eu sou a Majô, pode entrar, senta aqui comigo. Toda vez que eu conto minha idade, a reação é sempre igual. Uma sobrancelha levantada e uma pergunta que não é bem uma pergunta, é mais um espanto. Aos 73, quem não fala, pensa. E eu entendo. Nós vivemos num mundo em que existe um relógio invisível marcando quando as coisas deveriam ter acontecido. Antes dos 30, a vocação deveria ter decidido a profissão. Antes dos 40, deveria ter construído uma carreira. Depois de uma certa idade, a ideia é que você já colheu tudo o que tinha para colher e agora é hora de sentar e assistir a vida passar. Ou viajar, só malhar, tudo isso é válido. Mas eu nunca consegui acreditar muito nesse relógio. Desde criança eu fui uma pessoa assim, muito curiosa e empática. E essa curiosidade ao longo de décadas foi me trazendo formas mais coerentes de interpretar situações. Agora, o motivo atual é que um consultório tem um limite físico. Eu consigo sentar, ouvir, ajudar, mas só uma pessoa de cada vez, num determinado horário, num determinado dia. E comecei a pensar, como alcançar pessoas que nunca vão bater a minha porta porque não podem pagar um consultório? A gente vive num país pobre, onde quase ninguém tem acesso a uma terapia de qualidade. Pessoas atravessam a vida carregando dores, sem nunca ter tido a oportunidade de compreender os padrões que as mantêm presas. Gente da minha geração também, que viveu uma época de tantas repressões e nunca teve espaço para se perguntar nada sobre si mesmo. Aí surgiu o insight. E se eu abrir a porta? YouTube. Os conteúdos são atemporais. Muito bem, só que ter a ideia é uma coisa, agora ter a coragem e a confiança para colocar a ideia na prática é outra completamente diferente. Desafios um seguido do outro, dificuldades que precisam de muita opinião para continuar. Resumindo, por que neste momento da vida avancei em todos os desafios? Aos 68 anos, eu passei por um processo de reconstrução da memória emocional de dor, onde, finalizado o processo, acontece a reconsolidação com uma nova memória do fato trabalhado. É diferente de ressignificar, ou seja, só olhar a situação de uma nova forma, um novo olhar. E sem entrar em termos técnicos, existe na forma como o cérebro guarda as lembranças uma janela em que uma memória emocional antiga pode ser revisitada e literalmente reprogramada, ganhando uma nova memória. Não é apagar o passado, é não contar de novo a mesma antiga história. Esse é o ponto. E não estar mais presa nas minhas histórias de dores antigas, que por anos me diziam isso não é para você, ou essa fase já passou, foram revisitadas e o que sobrou no lugar delas foi autoconfiança, autoestima, que me impulsionaram para a ação. Então, mais do que confiança, uma coisa rara para mim, consistência, capacidade de sustentar um projeto até o fim, sem abandonar no meio do caminho, como eu fiz tantas vezes. O canal não existiria se eu não tivesse reconsolidado memórias inconscientes que me paralisavam em algum ponto dos vários projetos que eu tentei. Então, foi a neurociência que me destravou aos 68 anos. Por isso, quando alguém me pergunta, por que aos 73? A resposta mais honesta que eu tenho é, porque foi quando, finalmente, fiquei pronta por dentro. Não porque o calendário me disse que era a hora. Outro ponto, por que escolhi estar com vocês por apenas 8 minutos? Eu me coloquei como base, agenda cheia, e é como a maioria de vocês vive. Um vídeo de mais de 5 minutos, dependendo do dia, para mim, já parece longo demais. Então eu pensei, e se eu conseguir dizer muito, falando pouco? E deixando claríssimo, eu não estou aqui para preencher tempo de ninguém. Eu estou aqui para deixar um recado que sirva para alguma coisa na sua semana. Ser útil, esse é o meu objetivo. Também quero te dizer uma coisa sobre como eu vejo a questão da idade. Em determinado momento me incomodaram esses termos terceira idade, idoso, velha, e eu nunca me senti assim. Eu tenho espelho, a parte física cai, a energia cai, mas a cabeça, o cérebro, não sou eu quem fala, a neurociência avançou demais.
e explica a neuroplasticidade em qualquer idade. Eu nunca estive tão viva. E essas denominações idosa, etc., me incomodam. Para mim, elas carregam um peso que separa as pessoas em vez de unir. Por isso, eu prefiro me chamar de alguém com mais tempo. Porque é isso, literalmente, eu simplesmente tenho mais tempo de vida acumulado. E não menos capacidade, não menos vontade, não menos futuro pela frente. E olha, eu não quero te passar a impressão de que cheguei aqui sem nenhum tropeção. Pelo contrário, muitos tropeços, quedas, tive crises, não de idade, tive constrangimentos com esse preconceito, com as pessoas de mais tempo de vida. Senti o incômodo de não estar nesse momento da vida como eu gostaria de estar. O fato é, eu não desisti. E a prova disso é só olhar para mim agora, realizando aos 73 o que eu não consegui durante uma vida inteira. E o motivo que eu considero principal de ter chegado até aqui, lúcida, ativa, é que apesar de todos os momentos de desistência de projetos que eu tive, hoje eu avalio como motivo principal o respeito humano, começando por mim mesma. Consegui entender que sempre me amei porque jamais eu me abandonei. Enfim, toda vez que a gente se afasta do respeito com a gente mesmo ou com o outro, alguma coisa se desorganiza à nossa volta. Seja em casa, seja no trabalho, entre amigos. E hoje eu entendo que o fato de eu ter me respeitado durante toda a minha vida, brigando comigo, com quem estava do meu lado, é que hoje me é dada a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Por isso este canal nasceu, para falar sobre os porquês, sobre os padrões aprendidos que nem sempre estão de acordo com nossos talentos naturais. Então eu digo que caminhar por estas conversas num trajeto para lembrar o respeito por mim, por você, é que eu entendo que está cumprindo o objetivo maior, ser útil para você. Então se eu tivesse que resumir a existência deste canal numa única frase, eu diria assim, é o ápice de uma realização pessoal e profissional, chegando num momento em que quase ninguém imagina possível. E isso, para quem ainda está sem direção, pode ser um baita motivo de esperança. Também porque o YouTube, porque são conteúdos atemporais, daqui 10 anos você pode rever este vídeo e continuará atual. E se existe algo que eu quero que você leve daqui, é justamente esta pergunta. Será que existe alguma história antiga dentro de você, igual às que eu carreguei por tantas décadas e que também estão te impedindo de começar alguma coisa hoje? Se essa conversa fez sentido para você, esse é o momento de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Há muita mais gente que também está precisando ouvir isso. Aliás, muita gente. E se a conversa tocou em alguma coisa aí dentro, veja também o meu vídeo Escolhi Ser Feliz. Como enfrentar a dor. Vai aparecer em algum lugar, assim aqui. E obrigada por ter sentado aqui comigo. A porta sempre aberta. Até o próximo encontro. Um beijo.